Amém, glória a Deus, amém, bom dia igreja, graça e paz, bom dia você que está em casa. Pois é, a gente tem que acelerar porque hoje eu quero concluir esse estudo que a gente começou, né, os 7 pilares da fé cristã. Queria dizer para vocês, antes de mais nada, que a nossa fé, ela deve se fundamentar sempre na palavra de Deus. E eu sempre converso com os meus pastores, todas as oportunidades que eu tenho, eu deixo claro para eles que sem o conhecimento da palavra, a igreja nunca será forte. O que faz uma igreja se tornar forte é o conhecimento da palavra, são alguns princípios que nós aprendemos na palavra. E a diferença que existe de um estudo para uma pregação é o tom emocional daquilo que está se falando. Por exemplo, uma pregação, a gente ora, pede uma direção para Deus, a gente busca um direcionamento, sobe ao altar e se deixa usar para falar aquilo que nós acreditamos ser o que a igreja precisa ouvir, né? E o estudo é algo que é necessário, não tem aquela carga emocional de uma pregação, mas é importante que a igreja ela tenha o conhecimento da palavra que possa fundamentar a sua fé. Né? A sua fé tem que estar alicerçada, fundamentada na palavra. E na semana passada a gente falou sobre coisas aqui muito importantes e a gente vai passar assim rapidinho, porque algumas pessoas não estavam aqui, só para a gente também não perder o fio da meada. A gente vai ter que correr bastante porque a gente quer ver se a gente consegue concluir hoje esse estudo. São princípios, são valores ensinados na Bíblia e que fundamentam aquilo que a gente ensina, né? Aquilo que a gente vive. E para isso a gente precisa ter esse conhecimento bíblico. Eu falei que ia publicar esses slides no grupo, eu ainda não publiquei porque a gente não acabou. Hoje a gente concluindo, aí eu vou colocar no grupo para que vocês possam, não precisa ficar anotando agora, lá vai ter, né? Os slides estarão no nosso grupo, grupo da igreja, tá? Então vamos lá, os 7 pilares da fé cristã, é nisto que nós cremos. Vamos começar lembrando do que nós falamos sobre a graça, né? Que nós somos salvos pela graça. O que significa graça mesmo? Favor imerecido de Deus, né? Vamos lá, vamos passando rapidinho, a gente vai acelerar esse princípio, né? O que nos salva é a graça, nós somos salvos pela graça, sempre. Alguém pode ser salvo por si mesmo? Não. O que diz Efésios 2, 8, 9? Que nós não podemos ser salvos por nossas atitudes, nossas escolhas, tá? A nossa salvação é única e exclusivamente pela graça. Ninguém pode ser salvo porque eu sou santinho, eu jejuo, eu sou abençoado, eu pago minhas contas em dia, eu não desejo mal para ninguém. Isso é uma consequência daquilo que você, na verdade, vive como transformação na sua vida. Mas não é isso que te salva. Salva é o fato de Jesus ter morrido por você na cruz. Vamos lá, rapidinho. A graça é suficiente. Nós falamos sobre isso também. Tem gente que quer ajudar Jesus. Tipo assim, olha, eu preciso não pecar para que eu seja salvo. Quer dizer, vou dar uma força, né? Não é assim que funciona. A graça é suficiente, é completa. Você vai ser salvo mesmo sendo um vacilão, mesmo tropeçando e mesmo caindo. Eu sei que muitos religiosos são contra isso. Quando eu falo isso, as pessoas, isso aí não pode, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia deixa bem claro que a salvação, ela é pela graça e que a graça de Deus é suficiente, como aconteceu com aquele ladrão na cruz. Ele só reconheceu o senhorio de Jesus e foi salvo. É suficiente, a graça do Senhor ela é plena, ela é suficiente para te salvar. Isso é bom porque você nunca vai duvidar da tua salvação. Enquanto a sua aliança estiver firme, focada em Deus, você nunca vai duvidar da sua salvação, porque não depende de você. E quando você tropeçar, cair, que você estiver com vergonha de você mesmo, quando você estiver com vergonha de Deus, você pode se arrepender, você pode chorar, você pode ter vergonha, mas nunca se afaste de Deus, porque a graça do Senhor é suficiente para te perdoar, tá?
É isso que ali o Senhor diz para Paulo: olha, Paulo, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. É o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza. Ninguém tem que dizer: não, eu sou forte, eu sou salvo porque eu sou pleno, eu sou bom, eu sou tal. Não é assim. Isso é um grande erro que a igreja evangélica muitas vezes comete. A pessoa começa a ir para a igreja, começa a se achar melhor do que as outras, começa a achar que merece ser salvo, e ninguém merece nada. Tudo é pela misericórdia, é pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos acelerando? Aí eu dei alguns exemplos da graça, vamos pular também, que a gente viu semana passada. Ninguém é salvo por obedecer, esse versículo também é muito importante a gente lembrar. Às vezes as pessoas pensam assim: vai pecar, vai para o inferno. Se fosse assim, ninguém iria para o céu, né? Nós somos salvos não é porque nós obedecemos, esse versículo diz isso: ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Você lembra daquele caso do fariseu e do publicano, que Jesus contou? Né? O fariseu bateu a mão no peito e disse: não, porque eu jejuo, porque eu faço, eu aconteço. E o outro, que era publicano, disse assim: eu não sou nem digno de falar o teu nome, não sou nem digno de chegar na tua presença. Esse é que voltou para casa justificado. Entendeu? Que precisa ter um coração no altar. Vamos lá para a gente acelerar. A justiça não provém de nós, provém de Deus. É o que está nesse versículo, a gente viu semana passada. Vamos pular, né? Vamos pular, isso. O preço já foi pago, 100% pago. Você não precisa jejuar para ser salvo, você não precisa se sacrificar para ser salvo. Jejuar, você pode jejuar porque você tem algum objetivo, você quer crescer, você quer se fortalecer na fé, aí você vai jejuar, mas não para ser salvo, tá? O preço já foi pago. Ninguém tem que fazer sacrifício, subir as escadarias da penha, pagar promessa para ser salvo. A salvação é um dom de Deus, ela é conquistada única e exclusivamente pela fé. Vamos lá? Tá. A nossa missão é o quê? Permanecer no trono da graça. É o nosso desafio. O que você tem que fazer? Você pode estar aqui, você pode estar aqui, você pode estar aqui. Qual é a tua missão? Ir para o trono da graça. Aproximemo-nos, pois, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Entendeu? Então a nossa missão é estar aqui. Você vai ter fases boas, você vai estar orando, vai chorar, vai sentir a presença, vai ter fases ruins, mas você precisa estar na presença do Senhor, se achegar ao trono da graça. Essa é a nossa missão, o nosso desafio, permanecer na presença do Senhor, permanecer no trono da graça. Vamos lá. Bom, aí nós falamos sobre o pecado também. Aí vamos pular, né? Falamos sobre o pecado, que todos pecaram. Vamos continuar pulando. Vamos lá, mais uma. Somos todos como impuro, é o que diz a Bíblia, né? Ninguém é melhor do que ninguém. A nossa igreja bate muito nessa tecla, para que ninguém possa bater no peito e se achar melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Vamos lá, mais, tá? O versículo chave, vamos isso aí. Aí tem as consequências do pecado. Vamos lá. A próxima, tá? Que a gente viu, entristece o espírito, né? E a outra consequência, pode pular mais uma. Estou acelerando para dar tempo da gente. Isso tudo a gente viu semana passada, né? E a segunda consequência é: você plantou, você vai colher. Então, por que a gente não peca? É para não perder a salvação? Não. Vamos à máxima da Igreja da Conquista, que a gente fala sempre aqui, ó. Fugimos do pecado porque somos salvos, e não para sermos salvos. Alguém está dizendo que pode se pecar à vontade? Não. Nós não devemos pecar, por quê? Porque nós somos salvos. Então nós temos que procurar ter uma vida digna daquilo que nós acreditamos, procurar seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, certo? Embora ninguém vá conseguir. Então a gente vai ter fases boas, fases mais ou menos e fases ruins, mas a gente está na presença do Senhor, tá? Bom, até aí eu acho que está tudo bem. Agora a gente vai entrar no assunto novo, que é a imitação de Cristo, se tornar semelhante a Jesus. Gente, seria um universo de situações nas quais nós deveríamos
imitar Jesus. Mas nós separamos aqui aquilo que consideramos mais nevrálgico, mais importante no momento em que nós estamos vivendo. Vamos lá, próximo slide. O que é importante para a gente fazer? O próximo slide, isso. Alguém pregou para você. Por que você está aqui hoje? Porque alguém pregou para você. Ora, o Senhor Jesus pregou o Evangelho. Ele ensinou para alguém o Evangelho, para os discípulos, né? Reuniu lá os 12 apóstolos, ensinou para a galera que estava lá naquela época, e depois aqueles discípulos se espalharam e continuaram pregando o Evangelho. Há uma máxima nisso, né? Nós precisamos pregar o Evangelho. Alguém pregou para você e agora você precisa pregar o Evangelho. Para se tornar como Cristo, você tem que pregar o Evangelho. E por que você tem que se tornar como Cristo? Porque a Bíblia diz que agora você é o que aqui na terra? O corpo de Cristo, não é isso? Então, é Jesus que vai descer agora aqui na terra para pregar? Não, houve um tempo que ele desceu e veio pregar. Hoje ele está sentado à destra do Pai. Hoje o corpo de Cristo é a igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão assim, dá glória a Deus. Então hoje Jesus vai pregar através de quem? Através de você, através de mim. Então, para sermos iguais ao Senhor, nós temos que pregar o Evangelho. Marcos 16, 15, 16 diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Preguem o Evangelho. Pregar o Evangelho não é pegar o microfone e pregar. Pregar o Evangelho é falar de Jesus, é aproveitar todas as oportunidades, é se preocupar em multiplicar o Evangelho do Senhor Jesus. Próximo slide. Fazei discípulos, isso é uma ordem que Jesus nos deu. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, o que o Senhor Jesus disse? Para você fazer discípulos. Então, essa tem que ser, se você quer se parecer com Jesus, tem que ser a sua missão, a sua necessidade maior como igreja, como corpo de Cristo. Fazer discípulos. Ganhar alguém para Jesus. Fazer com que alguém viva a fé, né, em Jesus Cristo. Isso é uma ordem que Jesus te deu. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não estou bem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. As pessoas não oram, não buscam, não se consagram, elas prejudicam a si mesmas, mas além de se prejudicarem a si mesmas, elas também prejudicam o propósito de Deus, que é mais grave, porque elas deixam de estar em condições de fazer discípulos. Por exemplo, Deus entregou nas tuas mãos a salvação da tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem que pregar para a sua família, você tem que ser exemplo para a sua família. Se você não salva a sua família, você está quebrando o propósito que Deus tem para a sua vida. É coisa muito séria. Amanhã você vai estar na glória, vai olhar e vai ver um filho, vai ver um irmão, vai ver um cunhado, vai ver a mãe, vai ver o tio, vai ver o avô. Lá no inferno, você vai pensar, poxa, mas eu fiz o que eu devia fazer, eu preguei o Evangelho, fui um bom exemplo. Eu procurei falar de Jesus, né? Quer dizer, é coisa muito séria. Isso a gente precisa levar a sério, porque isso nos torna mais parecidos com Jesus, como corpo de Cristo, né? Nós é que pregamos o Evangelho, porque Jesus agora não está mais aqui, senão através de nós, né? O próximo. Sim, agora nós vamos entrar num assunto de extrema importância para a igreja. A gente está falando de nos tornarmos semelhantes a Jesus. E agora a gente vai falar sobre liberar perdão. Gente, a igreja, infelizmente, eu não tenho, é triste dizer isso, mas eu não tenho receio de estar errando. A igreja do Senhor Jesus se tornou muito dura, sabe, muito dura. E a gente vê dentro assim do coração de muitos cristãos uma dureza quase que inexplicável, uma vontade de punir, uma vontade de... Às vezes quando alguém erra na igreja, e a gente às vezes chama, orienta, conversa, abraça,
As pessoas da própria igreja nos cobram, como se tivéssemos que atirar pedras, como se tivéssemos que expulsar da igreja quem pecou, quem errou, porque as pessoas estão com o coração muito duro. E essa dureza de coração, ela é prevista, ela foi profetizada, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, o que é que iria se esfriar? O amor. O amor tem se esfriado lá fora, e automaticamente a gente está trazendo isso para dentro da igreja. E é comum você ver as pessoas dizerem assim: ah, não, eu tenho muita dificuldade de perdoar, errou comigo, eu tenho dificuldade de perdoar. Como assim? Como assim? Né? A gente precisa entender que o evangelho que a gente prega não é o evangelho que nós escolhemos, que nós definimos os itens, as verdades que lá estão contidas. A gente prega o evangelho de Jesus. E a gente percebe que essa questão do perdão, ela é muito tensa dentro da igreja. Porque você precisa aprender a perdoar constantemente. Essa semana eu estava conversando com o pastor Felipe, ele foi assistir o The Chosen, né? Se você não assiste, eu aconselho você a assistir The Chosen. É a história de Jesus, mas numa linguagem bem atual, bem moderna, bem gostosa. Está passando no cinema agora, né? E tem na Netflix também, né? Tem as temporadas. O aplicativo, você pode baixar o aplicativo para o teu celular, é gratuito para assistir todas as... É muito legal, muito bacana mesmo, indico para você assistir, usem. E ele estava falando sobre Pedro, né? Que Pedro, ele tinha lá sua rixa lá com Mateus, não é isso? E Mateus era cobrador de impostos, Pedro parece que tinha uma dívida lá de impostos, não pagou, e tinha uma cobrança e tal, e foi exatamente por causa de Mateus, que Pedro não queria perdoar Mateus, né? Havia ali uma rixa entre eles, que Pedro perguntou a Jesus: até quando eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus disse: olha, não 7, mas 70 vezes 7, né? Que a gente conhece essa passagem da Bíblia. Então, o que diz a Bíblia aqui? Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Sejam bondosos e compassivos. O que é ser compassivo? É aceitar os erros dos outros. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. E aqui é que chama atenção: assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou seja, como é que você vai deixar de perdoar alguém se você recebe o perdão total de todos os seus erros? A gente acabou de falar sobre a graça, que a graça é suficiente. Quer dizer, Deus te perdoa totalmente. Tem gente que ainda diz assim: ah, mas o que adianta perdoar? A pessoa vai errar de novo. Eu vou perdoar, ela vai errar de novo. Ah, não. Ué, mas é exatamente o que Deus faz com você. Você vai errar e Deus vai perdoar. E você vai errar de novo e Deus vai perdoar de novo. E você vai errar 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes o Senhor estará te perdoando. Então, da mesma forma como você recebeu a graça, você precisa dar a graça, né? Da mesma forma como Deus teve compaixão e misericórdia de você, você também tem que ter compaixão e misericórdia daqueles que te feriram. Vamos ao próximo. Observa bem como é que o Senhor faz questão de dizer, sabe, que a gente tem que perdoar sempre. Então Pedro, aproximando de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, você vai perdoar quantas vezes tiver que perdoar, né? O próximo, ainda sobre perdão. Se a gente quer ser semelhantes a Jesus, é perdoar, perdoar e perdoar. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versos 13 e 14. Suportem, a gente está vendo a palavra, gente. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. A gente separou aqui a palavra. A gente se fundamenta na palavra, nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Suportem-se uns aos outros. O que é suportar, gente? Todo mundo sabe o que é suportar, né? Entendeu? Olha para quem está do teu lado aí.
Principalmente se for marido, se for esposa, né? Suportar. Né? Suportar. O que é suportar? Suportar é suportar, ora. É tolerar. É relevar. Né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como? Como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é, né? Quer dizer, assim como Jesus perdoou você, assim como Jesus apagou, Ele nem se lembra mais dos erros que você cometeu e comete, assim também você deve perdoar, perdoar e perdoar. Não importa quantas vezes, se alguém errou com você, talvez você esteja agora pensando, eu tenho aquele caso lá que eu preciso resolver. Talvez todo mundo já foi magoado por alguém, todo mundo já foi traído alguma vez, todo mundo já se aborreceu com alguém, já foi injustiçado por alguém, mas o que o Senhor quer é que você perdoe, né? Assim como Ele te perdoou. E para a igreja se tornar mais parecida com Jesus, mais semelhante, ela tem que aprender a liberar perdão. Vamos ao próximo. O próximo, isso. Olha a oração do Pai Nosso. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser hipócrita na hora de orar o Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Então, quer dizer, se você não está perdoando, isso aí vai soar como uma hipocrisia para o Senhor, né? Na hora da oração que o Senhor nos ensinou. E não foi à toa que o Senhor Jesus colocou nessa oração, olha, assim como você quer perdão, você tem que também estar pronto para liberar perdão. O próximo, vamos lá. A visão compartilhada, para a gente entender. Tudo que Jesus nos ensinou, nós precisamos ensinar, viver e ensinar. Tudo que foi ensinado para os apóstolos, foi ensinado já com o propósito de ser também ensinado a outros, né? Então, essa é a visão compartilhada, 2 Timóteo 2,2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Isso, por que eu coloquei aqui esse versículo? Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, Ele pediu que fosse compartilhado, que fosse passando de geração para geração. Então, hoje a gente não pode chegar aqui e dizer, não, eu sou de Jesus, mas eu penso diferente. Não faz sentido, né? Você é de Jesus, você tem que buscar, se consagrar, quebrantar o teu coração, ceder, para que você possa se tornar semelhante a Ele. Porque tudo que foi ensinado aos discípulos foi sendo compartilhado, foi sendo passado de geração para geração, e hoje o que a gente está ensinando aqui é exatamente aquilo que Jesus ensinou lá atrás. E é o que você também vai ensinar, vai viver, vai experimentar na sua vida. Então, se a gente quer se tornar semelhantes a Jesus, aprenda uma coisa: a gente precisa amar como Jesus amou, a gente precisa perdoar como Jesus perdoou, a gente precisa, na prática, no dia a dia, a gente precisa desenvolver essas coisas. E às vezes você pensa que isso é uma coisa paralela, não é? Qualquer dia a gente pode fazer um estudo mais específico sobre o perdão. A Bíblia diz que se você não perdoar aquela pessoa, o perdão dela vai ficar retido. E você também deixará de ser perdoado. Então a coisa é muito mais séria do que se imagina. Nós precisamos aprender a perdoar. Eu estava assistindo um vídeo, eu não vou saber explicar muito direitinho sobre ele, mas ele é um rapaz falando sobre química. Ele diz que para você ter o átomo, acima do átomo é o quê? A molécula. Para você ter uma molécula, você tem que colocar átomos ali dentro. Então você vai acrescentando átomos e aí você tem uma molécula. Só que uma molécula, ela tem um limite máximo de átomos. Então, se você colocar mais átomos do que aquela molécula suporta, ela vai colapsar, ela vai explodir. Então, na química,
quando uma molécula está plena, que não tem mais como colocar átomos ali dentro, se usa o prefixo per, P-E-R, né? É o prefixo, né, que se usa para dizer, olha, essa molécula está cheia. Por exemplo, permanganato, esse per significa que essa molécula ela já está cheia. Muitas vezes a gente vê o uso desse prefixo na língua portuguesa. Por exemplo, feito. Ah, você fez aquilo? Está feito. Agora, se foi bem feito, você diz o quê? Foi perfeito, né? Per significa totalidade, né? E aí esse rapaz estava dizendo isso, né? Que muito legal, achei muito forte. Quando você ama, amar é diferente de ser egoísta, porque quem ama, doa. O egoísta quer tudo para si, ele quer receber. Quem ama, doa, né? E quando você aplica, então, a totalidade, né, dentro daquela visão da molécula, aí você coloca o mesmo prefixo, vai dar o quê? Perdoa. Você doa, perdoa, né? Então é muito bonito. Perdão é uma coisa muito importante para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, para que possamos estar preparados para crescer, porque tudo se baseia no perdão de Deus. Tudo, tudo. Se você nega perdão para alguém, você com certeza vai estar entristecendo muito o coração de Deus, porque Ele está te dando uma coisa que você não quer repassar. Por isso que a gente falou, tem que passar para os outros, é compartilhar. Ele está te dando graça e você não quer liberar graça. Ele está te perdoando. Quantas vezes você quiser errar, Ele vai te perdoar. E você fica, não, só vou perdoar. Não, peraí, Ele não merece o meu perdão? Assim, mas você merece o teu perdão? Se nós não merecemos perdão, como é que você vai liberar perdão só para quem merece? Tem que liberar perdão para quem não merece, né? Liberar perdão para o coleguinha, isso é moleza, né? Então vamos lá, vamos continuar para dar tempo. Bom, outra coisa importante que a gente precisa falar, que é base da nossa fé, é a nossa comunhão diária. Pode soltar, pode pular, né? A nossa comunhão diária. Vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, por exemplo, você quer parar de fumar. Você fuma. Quantos aqui... Não, deixa para lá. Bom, aí você fuma. Ah, eu não consigo parar de fumar. Quantos aqui mentem muito? Não vou perguntar isso, né? Porque se você mente, você não vai falar nada. Você vai mentir de novo, né? Então não adianta perguntar. Mas vamos supor, você mente. Você tem um problema qualquer que você quer largar. Você bebe, você tem maus pensamentos, você pensa muito em imoralidade, você é muito carnal e tal. Aí você fica lutando contra isso, porque você sabe que não é legal. Aí você fica lutando para mudar isso. Tá? Você fica lutando. Não, peraí, isso aqui não é legal, isso aqui me afasta de Jesus, isso aqui me entristece Jesus, eu não quero isso para a minha vida. Você fica lutando contra aquilo, quando na verdade, o que é que seria capaz de mudar essa situação? A sua comunhão diária. E a igreja peca muito nisso. Muitas vezes, isso é uma artimanha do diabo. As pessoas só se lembram que são de Jesus quando vêm para a igreja no domingo. Durante a semana, elas acabam não tendo comunhão com Deus. É uma minoria, vamos ser francos, vamos ser sinceros. É uma minoria que para gastar tempo, para investir tempo com Jesus durante a semana, diariamente. Você não fica sem comer o seu pão. Se você parar de comer pão, você vai fazer o quê? Você vai ficar fraco. Se você não comer, não se alimentar, o seu físico vai ficar fraco. Agora, você não se alimenta do Espírito, você não se alimenta da palavra, você não ora, não busca. O que é que fica fraco? O teu espiritual. Aí você começa a ter problemas. Você não consegue vencer um pecado, uma tentação, uma tempestade que chega, você não está pronto. Às vezes uma pessoa vem, te magoa, te fere, você, ao invés de lutar contra o diabo, você quer lutar contra a pessoa. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra os principados e as potestades. É uma luta espiritual. Tá? Então, quando você não está preparado espiritualmente, você não tem as armas espirituais, né?
Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o que Davi disse? Tu vens contra mim com escudo, com espada, com lança, ou seja, com armas carnais, armas naturais. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, as minhas armas são poderosas em Deus, né? Se você não está preparado, não ora diariamente, não tem comunhão diariamente, você fica fraco. E fraco você acaba sucumbindo. Você acaba não cumprindo a missão de Deus. Você não consegue lutar as suas próprias lutas. Como é que você vai ajudar os outros se nem você consegue ajudar? Né? O que a Bíblia manda fazer? Orar continuamente, orar sem cessar. Está lá, está na palavra. Orar sem cessar. É você estar na rua, está orando, você está dirigindo, está orando, você está no ônibus, está orando, né? Você está no trabalho, arruma um tempinho, vai no banheiro orar. Ou então, eu gosto muito de orar no banheiro, né? Boa, você está ali sem fazer nada, está esperando as coisas acontecerem, vai orar, né? Vai orar. Você tem que orar o máximo que você puder, está sempre orando, porque isso te fortalece, isso te faz ficar de pé. Outra, cura para a ansiedade. Olha o que diz a Bíblia. Não ande, hoje se fala muito de ansiedade, né? Estou tão ansioso, eu preciso tomar alguma coisa para a ansiedade. O que a Bíblia diz? A Bíblia tem a cura. A Bíblia diz o que em Filipenses 4,6? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aí você vê muita gente dentro da igreja, com a crise de ansiedade, desesperado. Isso tem se tornado cada vez mais frequente, cada vez mais comum, porque as pessoas estão ansiosas, porque é muita luta, é muita batalha emocional, muita luta. As pessoas entram em pânico, mas não fazem aquilo que tem que fazer, que é o quê? Buscar Deus diariamente. Se você orar, é a Bíblia. Hoje a gente crê que a Bíblia tem a resposta, ou a gente não crê. Quer dizer, na verdade, eu não estou crendo naquilo que está escrito ali. Jesus é que disse, que nos ensinou, né? Ele também fala sobre isso, olha os pássaros e tal, embora esse texto aí seja Paulo, né? Paulo disse em Filipenses. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, entrega, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Acabou a ansiedade, você vai ser curado dessa ansiedade, amém? Diga graças a Deus. O próximo. Nós buscamos, Ele se deixa achar. Está falando sobre orar diariamente. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou fraco, eu não estou sentindo a presença de Deus, parece que Deus me abandonou, parece que Deus se esqueceu de mim. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? Quem que tem que buscar quem? O que Jesus disse? Todo que bate a porta, o que pede, né? De quem tem que ser a iniciativa? Quer dizer, na verdade você já tem o Espírito Santo. Deus já te abraçou, já te chamou, já te convocou. Deus já te vocacionou. Mas é você que tem que buscar no dia a dia. E Ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, se Deus não está se aproximando de vocês, se não há intimidade entre nós, é por quê? Culpa de Deus? Não, é culpa nossa. Nós é que estamos falhando. Nós é que não estamos orando diariamente. Eu tenho um conhecido que, o que ele faz? Ele separa um trono dentro da casa dele, só para ele. É lógico, você pode orar em qualquer lugar, você pode orar de joelhos, pode orar sentado, pode orar em pé, pode orar de qualquer jeito. Mas ele colocou um trono lá no lugar da casa dele, sabe? Fez um trono lá, só para ele não esquecer. Todo dia ele tem que ir lá e tem que dobrar os joelhos nesse trono e orar e falar com Deus. O trono serve para lembrá-lo que ele não pode ficar sem orar diariamente. Entendeu? Então você que tem que se aproximar de Deus. Você quer ser fera, você quer ser forte, você quer estar preparado mesmo para vencer todas as suas pelejas. Mas eu estou fraco, não estou conseguindo fazer isso. Porque você está fraco. Vai orar, vai buscar, esquece o problema.
Ah, você é carnal? Esquece. Ah, eu quero vencer a carnalidade. Esquece a carnalidade. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Você vai se encher, daqui a pouquinho você vai olhar para aquilo que você olhava antes, aquilo não vai ter mais valor nenhum para você. Quem está recebendo essa palavra? Então tá bom, vamos lá, vamos em frente. Oração e palavra. Oração e palavra, oração e palavra. Palavra e oração, oração e palavra. O que é que gera fé no teu coração? É a palavra. Eu ouvi a palavra. Hoje, a gente tem uma vida muito agitada e a gente acaba não lendo a palavra. O que diz a palavra? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, a gente é repreendido na palavra, para correção, que a gente se corrige ao ler a palavra, e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ah, mas por que você não está conseguindo ter um discípulo, ganhar alma, liderar uma célula, ou ser benção na vida de outras pessoas? Você está fraco, você tem que se fortalecer, você tem que ser fundamentado na palavra, fortalecido na palavra, que aí você vai ser benção, Deus vai poder te usar. Amém? Vamos em frente. Tá? Bom, chegamos agora a mais um pilar, né, da nossa fé, é a batalha espiritual. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, poucos pastores, não estou me gabando não, tá? Mas eu já tive muitas experiências com o diabo. Eu já fechei muito aquelas casas lá do outro lado, tá? Já trabalhei muito com pessoas dominadas pelo diabo. Eu já cuidei de pessoas que comiam carne humana, bruxos mesmo. Já lidei com situações assim situações sérias mesmo, né? Para você ter uma ideia, a gente tinha tanta coisa assim desses troços, assim, sabe? Que eu não posso falar aqui porque está sendo gravado aí. Hoje a gente não tem mais, não pode falar mais assim, que é desrespeito e tal. Mas aquelas coisas assim feitas de gesso, né? E teve uma vez que a gente tinha tanto daquilo, a gente foi fechando, pegando e botando no depósito. Tinha tanta coisa assim, sabe? Que um dia o pessoal do Mercadão ofereceu uma fortuna para a gente. Uma fortuna para comprar da gente. Eles souberam que a gente tinha, eles queriam comprar. Era muita coisa do tamanho normal, assim, enchia um caminhão, Scania daquele troço, era muita coisa mesmo. A gente já trabalhou muito com isso. Lá atrás, antigamente, há uns anos atrás, o Rio de Janeiro só dava isso. Chegava sexta-feira, você andava na rua, assim, não dava para passar pelas encruzilhadas. Era muita coisa mesmo. Aí eu me lembro que um dia eu liguei para a bispa, falei, bispa, está à toa? Está com tempo? Vamos cumprir uma missão comigo? Peguei a bispa, aí nós fomos lá, pegamos a espada lá, que a espada né, tem uma espada lá, né? Vocês sabem de quem é a espada? Pegamos a espada lá e saímos quebrando tudo. Quebramos tudo, porque o diabo já está querendo tentar a gente, porque isso é caro. E já estavam querendo pagar um dinheirão para a gente. Falei, vamos quebrar tudo, que acabou essa história, quebrou tudo. Tivemos que chamar um caminhão para tirar o entulho lá de dentro, de tanto troço que tinha lá dentro do depósito. Então, é preciso a gente entender o seguinte, existe uma batalha espiritual. A igreja hoje, muitas vezes, está ignorando isso. E a Bíblia diz que você não pode ignorar as maquinações do diabo. Vamos passar. É um erro da igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam-lhe. Né? O que a Bíblia diz? Resista ao diabo. Como é que você vai mandar o diabo embora da sua vida? É resistindo ao diabo. Você tem que saber que existe uma batalha espiritual. Alguém aqui já viu algum vulto em casa, alguma coisa assim? Já? Pois é. Alguém aqui tem problemas assim de pesadelos pesados mesmo, constantes? Já? Você já sentiu alguma vez a presença de alguma coisa ruim dentro da sua casa? Quem já sentiu? Né? Cara, é uma batalha constante. É uma batalha constante. Às vezes você está dormindo, o diabo vai lá na tua casa para poder te afrontar.
Parece que a igreja, com o passar dos tempos, vai se esquecendo dessa batalha, sabe? Às vezes eu estou aqui, de repente me dá uma tristeza, uma angústia, sabe? Eu tenho que orar, eu vou orar, vou buscar, me dá uma tristeza, me dá uma angústia, e o problema o que é? É um problema espiritual, é um problema, é algo espiritual que está sendo revelado ali, você está compreendendo? Então, a gente precisa estar sempre atento a essa questão da batalha espiritual. A igreja não pode ignorar as maquinações do diabo, mas não pode de jeito nenhum ignorar que existe uma batalha espiritual sendo travada. Vamos passar, tá? Olha o que diz a Bíblia, nossa luta não é contra o diabo. Está escrito lá, ó, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra quem? Contra os principados e potestades. Você tem uma batalha, bota isso na tua cabeça. Todo dia você tem uma batalha. Às vezes uma pessoa no trânsito vem, briga com você, te xinga, é o diabo que está usando alguém para tentar fazer você sair da fé. Às vezes um amigo falha com você, uma batalha espiritual para poder te deixar para baixo. Às vezes vem alguém, te joga no chão, dizendo coisas que você não quer ouvir, está sendo usado pelo diabo. Lembre-se que Pedro estava com Jesus, e Jesus teve que falar para Pedro, arreda-te, Satanás. O apóstolo Pedro estava com Jesus. Você está entendendo? Então há uma batalha sendo travada que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Vamos lá, vamos passar. O que a Bíblia nos manda fazer? A Bíblia nos manda fazer o quê? Nós temos que nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Está lá em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O que tem que fazer? Se você percebe que alguma coisa não está bem, abra a sua boca e resiste. Abra a sua boca e profetiza. Você sente alguma coisa ruim na tua casa? Levanta a tua mão e proíbe, repreende. É o que a Bíblia manda você fazer. Resistir ao diabo, não é ficar com medo. Não é achar que ele não existe. Não é ignorar as maquinações dele, mas é resistir a ele. Levantar, então, repreende. Não, isso aqui não está normal não, esse negócio aqui está estranho. Espera aí, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal aqui, está resistido. Não quero na minha vida, em nome de Jesus. Quando você sente que as suas finanças estão enroladas, você está para fechar o negócio e não fecha. É uma doença que ninguém sabe o que é, doença maluca que chega de repente, que te afeta. Coisas assim, sabe, é um pesadelo que você tem. Acorda e vai orar. Senhor, está repreendido em nome de Jesus. O diabo não pode entrar no meu quarto. Quem entra no meu quarto são os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E acabou, profetiza a palavra e resista ao diabo. Entendeu? É o que a Bíblia manda fazer. Vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. O que é uma opressão maligna? É uma ação externa, mas envolve uma ação do mal. Quando a pessoa se encontra oprimida, com falta de ar, sufocamento, sem energia para viver, ou seja, a pessoa sofre uma opressão, não significa que ela está possuída por um demônio. Tá? Isso acontece muito comumente com qualquer um, até com pastores, líderes, que são oprimidos. O que é uma opressão? Jesus foi oprimido lá no jardim do Getsemane, né? O diabo tentou Jesus lá, Jesus sentiu angústia na carne, né? Na tentação ali no jardim do Getsemane. Então, opressão é quando o diabo está fora e está te oprimindo. Você sente, você chega num ambiente, sente um ambiente carregado. Chega alguém perto de você, você sente que aquela pessoa está carregada. Ou você está em casa e de repente dá um mal súbito, uma situação que você começa a se sentir mal, começa a ficar mal, né? E isso aí é o quê? É uma opressão. Agora vamos ver, vamos passar. Agora vamos entender o que é uma possessão.
Uma possessão é quando o maligno começa a ter domínio absoluto sobre o corpo de uma pessoa, agindo nos seus movimentos, fala e ações. Ou seja, quando um demônio se manifesta, usa as faculdades, usa o corpo daquela pessoa, ele consegue entrar no corpo, na mente daquela pessoa. Isto a gente chama de possessão maligna. Fulano está possuído por um demônio, entendeu? Então existe essa diferença. Um cristão pode estar possesso? Pode, se ele não vigiar, pode. Numa situação bem mais, ele tem que estar muito fraco para isso, porque onde está a luz não pode haver trevas. Então, se Jesus está no coração daquela pessoa ali 24 horas por dia, não tem como o demônio entrar. Aí resta para aquela pessoa o quê? A opressão. A opressão sim, que o diabo está do lado de fora, mas vai usar pessoas, vai usar situações para oprimir. Isso aí ninguém está livre disso. Qualquer um de nós está possível a isso. Vamos lá. Está sujeito a isso. Bom, o sexto pilar, penúltimo pilar, eu acho que a gente vai conseguir, hein? Tá? A igreja precisa aprender a agir pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Agora, será que nós agimos mesmo pela fé? Ou será que muitas vezes a gente age com incredulidade? E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Quando você tem um desafio, como é que você enfrenta esse desafio? Você acha que a igreja gosta de reclamar? Gosta de murmurar? Cristão gosta de murmurar? Gosta, né? E quando você murmura, você está dando uma demonstração de incredulidade, certo? O que é a fé? A fé é a certeza. Não, espera aí, isso aqui está acontecendo, mas em nome de Jesus isso vai mudar. Isso é fé. Tudo está contra mim, mas eu vou vencer, porque eu sou um vencedor. Em nome de Jesus, vai acontecer na minha vida aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Isso é fé. Você está entendendo? Isso é fé. Quando eu conto aqui a história do Valdeci lá, quando o médico chegou lá, estava eu e a pastora Marilda lá na sala dele, no quarto lá, aí chegou o médico lá, o médico disse, médico sem graça e tal, parecia que ia dar a morte dele, estava anunciando a morte dele. Não tem jeito, é câncer, e não sei o quê, não sei o quê. O que o Valdeci fez? Ao invés de se deixar levar pelo que o médico disse, ele falou o seguinte, na minha frente, ele falou assim, olha doutor, eu respeito o seu trabalho, o senhor pode falar o que o senhor quiser falar, a gente respeita, mas só vai acontecer aquilo que o meu Deus quiser que aconteça. Você está entendendo? Isso é fé, né? E o cristão precisa aprender a viver pela fé. Vamos lá. 2 Coríntios 5,7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Já aconteceu de você olhar para uma situação e achar que tudo está caindo na sua cabeça? Se não aconteceu, se prepara, porque vai acontecer. Tem hora que você olha e pensa que está tudo desmoronando, está tudo dando ruim na tua vida. É nessa hora que você tem que ter fé. Fé para dizer, não, isso vai mudar. Isso não vai ficar assim não. Isso vai passar. E tudo coopera para o meu bem. No final eu vou dar a volta por cima e vou sair como um vencedor, que é o que a Bíblia diz que vai acontecer. Amém, igreja? Vamos passar. A igreja tem que aprender a viver pela fé. Olha, ainda não vemos, mas cremos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, não aconteceu ainda. Está tudo ruim ainda, mas eu acredito que isso vai mudar. Porque eu creio num Deus que vai mudar essa situação. Amém? É isso que nós chamamos de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Vamos lá. Vamos mudar. Posicionamentos que agradam a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que a Bíblia diz isso? O escritor de Hebreus colocou lá, sem fé não dá para agradar a Deus. Porque não adianta você procurar, buscar santidade. Eu sou santinho, você jejua, você é dizimista, mas se você não tem fé, se a sua atitude é uma atitude
Medíocre. O que é uma coisa medíocre? Uma coisa pequena demais. Se a tua atitude é pequena demais, se você não se lança, se você não tem condições de se lançar, então você não consegue agradar a Deus. Não adianta, sem fé você não consegue agradar a Deus, de jeito nenhum. Entende? Então, nós precisamos rever os nossos posicionamentos. Outro dia eu publiquei no meu grupo alguma coisa sobre por que muitos cristãos são pobres. Deus quer que você seja pobre? Não. É claro que ter dinheiro não que todo mundo tem que ter dinheiro sobrando, não é isso. Tá? Mas você tem muitos cristãos que são ricos, abastados, e tem muito mais cristãos ainda que estão pobres. Eu publiquei sobre isso. Por que existem cristãos pobres? Quando Deus é dono de todo o ouro e toda a riqueza. Quando Ele mesmo diz que te quer por cabeça e não por cauda. Porque muitas vezes nós agimos com incredulidade. Muitas vezes temos medo de nos lançarmos. Entendeu? Às vezes você tem medo. O Senhor está dizendo para você, vai nessa, estou contigo, vai nessa força. Onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. E você fica, pera lá, você tem medo de se lançar. O cristão que venceu foi aquele que se lançou. Ele errou, ele acertou, ele caiu, ele levantou, mas ele continuou profetizando, eu vou fazer, e vou vencer, e venceu. Você está entendendo? Então nós precisamos acreditar. Você não pode dizer assim, lá em casa não tem jeito não, o pessoal lá em casa não quer Jesus não. Você tem que profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que vai acontecer, porque é isso que a palavra diz. Você está entendendo? É viver pela fé. Sem fé, você tem que se posicionar. Sem fé, você não consegue agradar a Deus. E fé exige o quê? Um posicionamento. Amém? Vamos lá, vamos passar. Bom, agora chegamos ao 7º pilar. Diga comigo. Chegamos ao 7º pilar, tá? Qual é o nosso foco, gente? É o céu. Quem aqui vai para o céu? Alguém está com pressa, não? É engraçado isso, né? Ninguém tem pressa, né? É engraçado. Todo mundo quer ir, mas ninguém tem pressa de ir. Mas o nosso foco qual é? É o céu. O cristão precisa aprender que o foco dele é o céu. Aqui passa muito rápido. Muito rápido. As coisas aqui passam assim, ó. Você nem vê. Está entendendo? Você está pensando que o Berreta sabe que ele ficou velhinho, acompanhou, você nem sabe, né? Para você ainda é novinho, não é isso? A gente pensa que é novo, porque a gente nem vê passar. Né? Quando você começa a ver, começa a aparecer cabelo branco na cabeça, assim, tem uns cabelinhos aqui. Engraçado quando você passa muito tempo sem ver seus amigos. Eu encontrei agora, recentemente, há um tempo atrás aí, eu entrei num grupo, né, de sargentos paraquedistas, que serviram comigo há, né, anos, né? Aí é engraçado, você olha para um e fala assim, gente, mas o fulano está muito acabado. Aí ele está pensando a mesma coisa de você. Todo mundo velhinho já. O tempo passa, a gente nem vê. Essa é a verdade. O tempo passa, o nosso foco tem que ser o espiritual. Vamos passar, vamos lá. Vamos lá. Onde é que nós temos que depositar o nosso tesouro? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Onde é que está o teu tesouro? Qual é o seu tesouro? Entende? A igreja precisa se posicionar com relação a isso. O que é mais importante para você? É o céu, é a sua salvação. O tempo passa assim, ó. E aliás, tem gente que nem tem tempo, né? Às vezes a pessoa cedo, chama a senha dela e acabou, né? Chamou a senha, já viu, já era, não tem jeito. Então a gente tem que estar sempre focado no espiritual. O que é importante? É o espiritual.
O espiritual é o teu espírito. Essa voz que você ouve sair da minha boca é de um espírito. Eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha alma, que representa as minhas emoções, e eu tenho meu espírito. E esse espírito, o que é que está falando aqui? Ó? E esse espírito vai viver para sempre, eternamente, ou no céu ou no inferno. No caso desse espírito aqui, no céu. Tá? Entendeu? Às vezes, você já viu um velhinho que ninguém falou para ele que ele se tornou velhinho? Você já viu? O velhinho que ele quer agir como se fosse jovenzinho, né? Tem velhinhas que querem se vestir como se fossem menininhas, né? E tal. Por quê? Porque o espírito dela não envelheceu. O espírito dela continua novo. Ela só não está olhando direito no espelho. Mas o espírito não envelhece, o espírito é eterno. Então, a gente tem que entender que o espiritual é mais importante sempre. Vamos mudar. Vamos mudar. Nós temos que viver na esperança da glória. Gente, isso é uma coisa que a igreja tem feito tão pouco. Honestamente, viver na esperança da glória. Colossenses 3:2, Paulo nos adverte, olha, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A gente está fazendo o quê? A gente está buscando primeiro as coisas terrenas. As coisas do alto a gente deixa para quando dá. Por isso que Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, as coisas do céu. O resto vem depois. Amém? Vamos passar. Esperança da glória, a igreja precisa ter essa esperança. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, os 7 pilares da fé, chegamos ao final. Primeiro, somos salvos pela graça. Alguém aqui pode ser salvo sem ser pela graça? Não, né? Segundo, fugimos do pecado, por quê? Porque somos salvos, não para sermos salvos. Terceiro, buscamos imitar a Cristo. Aqui a gente falou muito sobre o prefixo per, né? Perdão, perdoar. Aquele que ama, doa, né? A característica de quem ama é doar, doar-se, né? É doar, é dar. Então, perdoar, tá? 4, mantemos comunhão diária, ou seja, todo dia você tem que se alimentar da palavra e orar. Todo dia. Você quer ser um cristão vencedor? Você quer permanecer firme? Todo dia você tem que botar espírito para dentro. Todo dia você tem que se alimentar. Quem não se alimenta vai ficar o quê? Fraco. Né? 5, não ignoramos o diabo. Nunca ignore que há uma batalha sendo travada. Há uma guerra sendo travada. Né? Não ignore isso. 6, nós agimos pela fé. A fé é o que nos move. Está tudo caindo aos pedaços, aos seus olhos, está tudo. Até porque, muitas vezes, para Deus te abençoar, Ele tem que desconstruir primeiro, para depois reconstruir. Sabia disso? Ei, você sabia disso? Às vezes você tem aquela ideia de que tudo está desmoronando na sua cabeça, é Deus botando tudo no lugar. Depois Ele vem, porque às vezes Ele tem que dar uma desarrumada, para depois botar as coisas nos lugares. Mas você tem que ter fé. Tem que confiar nele. Às vezes a pessoa é mandada embora do trabalho. E agora? Calma. Deus vai entrar com providência, vai consertar. E 7, nosso foco é o céu, é a glória, é estar na presença do Senhor. Amém? Diga com fé, glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor Jesus. Que você receba esta palavra, esses ensinamentos. Espero que você tenha gostado. Aí, a partir de amanhã, eu já vou colocar no grupo, tá, da igreja, esses slides, porque ali tem todos os versículos, né? E que Deus abençoe muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus.